Durante a Idade Média, os mapas desenhavam dragões e serpentes, também para se referir a estas áreas que não haviam sido exploradas. Na verdade, esses desenhos expressavam o medo que os navegadores tinham de ir além daqueles lugares conhecidos. Nas Escrituras, a gente também tem um relato de uma nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas que tinha medo de enfrentar o desconhecido. Essa nação era a nação escolhida, o povo escolhido de Deus, a nação de Israel, que saiu do Egito debaixo da forte e poderosa mão. Mas quando chegaram na beira da terra prometida, olhando do Monte Nebo para a terra prometida, enviaram 12 espias. E quando eles voltaram, o relato deles, de 10 deles, é que a terra de fato manava leite e mel, era uma terra extraordinária. Mas eles disseram, mas há gigantes na terra. E eles são tão grandes que nós somos como gafanhotos diante dos seus olhos. E a palavra de Deus diz que eles infamaram a terra. Lá em Deuteronômio 8, 7 a 9, a Bíblia diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Essa era uma terra muito especial, e depois de 40 anos, o povo estava novamente diante da terra. Aquela travessia que deveria durar 11 dias, por causa da incredulidade do povo, acabou durando 40 anos. Porque Deus, o Deus que prometeu, o Deus que livrou, agora estava indignado com a incredulidade do povo. Lá em Números 13, 32, a Bíblia diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. E Deus ficou muito indignado, gente. Em Josué 5, 6, nós lemos que Deus promete que aquele povo que duvidou, todos os que estavam alistados no exército, portanto acima de 20 anos, nenhum deles entraria na terra, a não ser os 2 espias que creram. E a Bíblia diz: por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. Ou seja, todos os guerreiros morreram, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Gente, aquele povo ficou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, e não entraram na terra por conta da incredulidade. Mas agora passaram os 40 anos, toda uma geração nova está diante da terra prometida. E entre o deserto e a terra prometida havia um obstáculo: o Rio Jordão. Quantos de vocês já foram a Israel alguma vez e já viram o Rio Jordão? Gente, o Rio Jordão é um rio que, na média, ele tem de 20 a 30 metros de largura. Só que quando chega a época da colheita, esses 30 metros viram 300 metros. Então se torna um rio muito longo, muito largo e muito caudaloso, com uma grande correnteza. Então, essa não era
a época da cheia, a época da colheita, efetivamente, definitivamente não é o melhor tempo de cruzar o Jordão. Mas adivinhem, qual foi a época que Deus falou para o povo cruzar o Jordão? Na época da cheia. Deus estava de novo colocando o seu povo diante de um teste de fé. Deus gosta de nos dar desafios de fé. Olha, gente, quando você lê a Bíblia, você percebe que muitas vezes Deus gosta de dificultar. Quando se lembram daqui de Gideão? Eles tinham um exército de 30 mil pessoas. Tinham que enfrentar um outro exército dos midianitas de 180 mil pessoas. Você pode dizer, puxa, 30 para 180 é 1 para 6. Só que Deus falou, não, tem muita gente. Vocês se livrem de 30 mil, fiquem só com 300. Então Deus gosta de dificultar, gente. Quer ver uma outra vez? Quantos de vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já iam ser jogados na fornalha. O que Deus fez? Não, essa fornalha está muito fria. Aquece ela 7 vezes mais. É por isso que Jesus também atrasou 4 dias para chegar, porque Lázaro tinha que estar morto. Ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Então, gente, aprenda uma coisa. Quando você estiver diante de uma situação em que você está literalmente se sentindo como alguém saindo de um lugar conhecido para um lugar desconhecido, saiba que Deus está nesse negócio. Então, saiba de uma coisa, gente. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante do Jordão, Deus os deixou lá 3 dias antes de atravessar. Por quê? Porque Deus queria que eles estivessem buscando a Ele e se fortalecendo na fé, porque a travessia que eles fariam glorificaria a Deus mais uma vez. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Vocês já repararam que a gente está vivendo um tempo assim? Vocês percebem um clima de um futuro incerto? Você não sabe o que vai acontecer com a economia do país. Você não sabe o que vai acontecer com a política do país. Você não sabe o que vai acontecer com o mundo. Ontem eu fiquei estarrecido de saber que os navios russos estão nas águas de Cuba. E em resposta a isso, os americanos já mandaram submarino atômico. Gente, quantos se lembram do episódio da Baía dos Porcos em 62? Que os russos estavam mandando navios com mísseis atômicos e quase saiu a Terceira Guerra Mundial. Na hora H, chegaram num acordo, os russos mandaram os navios embora e o mundo pôde continuar vivendo. A verdade é que nós estamos vivendo tempos incertos. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que o futuro que está diante de você, você não enxergue, ainda que o mundo em que nós estamos vivendo seja um mundo que está virado de cabeça para o ar, eu quero dizer que o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho, que esteve com o povo de Israel quando atravessaram o Rio Jordão, é o Deus que está hoje aqui e que vai ajudar o seu povo a atravessar do lugar desconhecido, do lugar conhecido para o desconhecido, para a glória do seu nome. Amém ou não?